Olá pessoal, meu nome é Rafael Giraldelli, sou ilustrador, quadrinista e cineasta independente, atuando como freelancer e também residindo há muitos anos aqui no município de Hortolândia. Hoje trago até vocês esta atividade online cuja proposta é discutir aproximações possíveis entre dois gêneros distintos de narrativas visuais que, apesar de diferentes, carregam consigo muitas similaridades. No caso, estou falando de histórias em quadrinhos e cinema. O recorte temático que eu irei utilizar para discutir essas aproximações no decorrer desta aula se dará em torno da ideia de distopia, que é um tema que carrego comigo em muitos dos trabalhos que realizo, autorais, tanto de curtas-metragens quanto de histórias em quadrinhos publicadas em formato digital. Mas, antes de darmos início, propriamente dito, ao assunto desse workshop, gostaria de falar algumas palavras sobre a Lei Aldir Blanc, já que é graças a recursos advindos dela que esse workshop se faz possível em primeiro lugar. Também cabe destacar aqui o apoio da Secretaria Municipal de Cultura, da Prefeitura Municipal de Hortolândia, da Secretaria Especial de Cultura, vinculada ao Ministério do Turismo e ao Governo Federal. O nome dado à Lei Aldir Blanc, ou mais precisamente, a Lei 14.017 de 2020, diz respeito a uma homenagem ao compositor brasileiro Aldir Blanc, que faleceu em decorrência de complicações causadas pela Covid-19 em 2020. Essa lei prevê termos pelos quais 3 bilhões de reais são repassados da União para estados e municípios com o intuito de fomentar atividades de caráter artístico-cultural por todo o território nacional. Os termos que a lei estabelece, para tanto, se dão na forma de 3 incisos. O inciso 1, que prevê termos para o pagamento de um auxílio emergencial para trabalhadores da cultura. O inciso 2, que prevê dispositivos para o pagamento de um subsídio para apoio a espaços culturais, microempreendedores individuais vinculados a atividades culturais, entre outras entidades afins. E o inciso 3, que prevê a implantação de editais de fomento a atividades culturais credenciadas por estados e municípios. Com exceção do inciso 1, que vem sendo implementado em esfera estadual por diferentes unidades da federação, os incisos 2 e 3 são regidos por regulamentações municipais diversas, sendo que a regulamentação municipal própria de Hortolândia para tais incisos pode ser acessada a partir do site do Mapa da Cultura, através do link mapadacultura.hortolândia.sp.gov.br/legislacal. Então, sem mais delongas, gostaria de fato iniciar o assunto desta aula dizendo algumas palavras sobre narrativas visuais, ou, mais precisamente, iniciando a nossa conversa falando um pouquinho da história das histórias em quadrinhos. Para começo de conversa, as histórias em quadrinhos possuem uma grande carga de estereótipos em virtude dessa grande popularidade dos filmes de super-heróis que vem tomando conta dos cinemas atualmente. A grande verdade é que histórias em quadrinhos possuem uma diversidade de formatos que vai muito além das narrativas de super-heróis ou do fato de elas parecerem, em um primeiro momento, voltadas para um público infanto-juvenil. A grande verdade é que as histórias em quadrinhos, além de se apresentarem em uma diversidade de formatos, também exploram uma grande diversidade de temas voltados a diferentes públicos-alvos. Podemos falar não só do tradicional gibi voltado para crianças, mas também podemos falar de coletâneas, encadernados, ou até mesmo das chamadas novelas gráficas, ou graphic novels, das quais muitas possuem centenas de páginas de extensão e são voltadas predominantemente para um público adulto. Dito isso, a história das histórias em quadrinhos é tão antiga quanto a história das narrativas visuais em si, remetendo aos primeiros momentos em que o ser humano desejou capturar determinado movimento, determinada cena do seu cotidiano por intermédio de desenhos, capturar essa percepção do mundo tridimensional na superfície bidimensional de uma parede de caverna. Como podemos conferir no slide
aqui aparecendo para vocês, temos uma série de desenhos feitos nas paredes das cavernas de Lascaux, na França, onde uma série de animais típicos da fauna da Europa, daquele período do Paleolítico, de mais de 17 mil anos atrás, foram registrados pelo artista na forma de vários desenhos de perfil em sobreposição, tal como se houvesse o desejo da parte desse artista das pessoas que vissem esses desenhos em um tempo futuro pudessem compreender, a partir do congelamento desses instantes-chave, como que aquele animal específico se movimentava. Tratava-se de um recorte de seu cotidiano congelado no tempo a partir desses registros feitos nas paredes das cavernas de então. Avançando alguns milênios, temos o caso dessa pintura mural feita na tumba de um oficial egípcio chamado Mena. Nessa pintura, podemos acompanhar todo o processo de colheita da cevada, indo desde seu plantio até a colheita propriamente dita, a seleção dos melhores grãos e a distribuição desse material dentro de barcas de junco que subiriam ou desceriam o rio Nilo, consequentemente distribuindo esse grão por todo o império. A maneira como essa pintura foi organizada é algo que pode ser compreendido a partir de um sentido de leitura que se dá de baixo para cima e da esquerda para a direita, em um sentido que serpenteia toda a parede e nos permite compreender essa sequência de fatos como instantes chaves congelados no tempo também. No slide que aparece para vocês agora, vemos o exemplo da coluna de Trajano, onde é retratada uma série de tropas romanas chegando e realizando uma série de batalhas contra os habitantes da Dácia, uma região que hoje é compreendida pelos estados contemporâneos da Romênia e da Moldávia. Essa coluna pode ser lida em espiral, de baixo para cima, e essa leitura nos permite compreender todo o processo da conquista na forma de painéis em alto relevo, nos quais podemos acompanhar todo o processo de chegada, de organização das tropas e das principais batalhas governadas, ou melhor dizendo, dirigidas pelo imperador Trajano, que é quem, de fato, dá nome à coluna. Avançando alguns séculos, nos deparamos com outros registros de batalha feitos também no formato de arte sequencial, porém em suportes diferentes do da coluna de Trajano. É o caso da tapeçaria de Bayeux, que retrata o processo de conquista das Ilhas Britânicas pelos normandos em 1066. Em contrapartida, na América Central pré-colombiana, temos o caso desse códice realizado em um sentido de leitura que foge um pouco do convencional. Se a tapeçaria de Bayeux pode ser lida e ter a sua batalha compreendida no sentido de leitura que se dá da esquerda para a direita, podemos ver nesse Códice Mixteca uma série de relatos envolvendo conquistas militares e hierarquias próximas de pessoas de renome daquela civilização em específico, num sentido de leitura que se dá da direita para a esquerda em zigue-zague. Trata-se de um suporte feito de pele de veado, com tratamento de estuque e gesso branco, sobre o qual foram feitas pinturas retratando diferentes divindades e militares de renome daquela civilização em específico, antes da chegada dos colonizadores espanhóis no final do século XV. Em paralelo ao desenvolvimento desse Códice Mixteca, temos o caso de narrativas tradicionais da Igreja Católica sendo retratadas na forma de páginas muito próximas daquilo que se convencionaria como sendo uma história em quadrinhos dos tempos modernos. Temos nesse slide o exemplo das torturas de Santo Erasmo, um santo que, segundo a tradição cristã, passou por várias torturas nas mãos dos romanos no intuito de fazê-lo questionar a sua própria fé. Contudo, sempre após uma tortura, segundo essa mesma tradição, vinha o anjo e curava suas feridas. Todos os acontecimentos próprios à vida desse santo podem ser lidos nessa página em uma série de quadros, numa ordem que corresponde à leitura de uma página de histórias em quadrinhos do Ocidente, ou seja, de cima para baixo e da esquerda para a direita, numa ordem onde os principais momentos chaves correspondentes a essa grande narrativa são selecionados e desenhados de maneira que a história do santo possa ser compreendida com o menor número de quadros possíveis, o que, para a Igreja, tinha um grande intuito, especialmente para a catequização de pessoas iletradas.
Esse tipo de narrativa iria ser aprimorada e desenvolvida no decorrer dos séculos seguintes por cartunistas e sargistas, como é o caso do suíço Rudolf Toffer, que realizou um quadrinho publicado em um jornal de seu país de origem em inícios do século XIX, no qual também fez o uso de quadros que podem ser lidos da esquerda para a direita, mas incorporando o uso do recordatório, que são esses pequenos painéis mais ou menos retangulares de texto, onde a voz do narrador onisciente da narrativa em questão é colocada e expressa para o leitor. O trabalho de Topfer influenciaria uma série de artistas ao redor do mundo, sendo que um desses artistas, aqui no Brasil, Angelo Agostini, seria o responsável por criar o que muitos consideram a primeira HQ brasileira. Intitulada As Aventuras de Inhoquim, ou Impressões de uma Viagem à Corte, a referida HQ foi publicada originalmente no jornal Vida Fluminense em 1869. Agostini ilustra a história de Inhoquim, filho de um grande proprietário de terras do norte do país nos tempos do Império. O jovem é enviado à corte, isto é, à cidade do Rio de Janeiro, por seu pai, para se distanciar de um caso amoroso, infrutífero do ponto de vista financeiro para a família. Agostini narra nessas tirinhas as desventuras de Inhoquim numa veia satírica, ridicularizando o lado conservador e ingênuo do personagem, ao colocá-lo em diversas situações que evidenciam o quanto o rapaz, apesar de rico, é destituído de saberes sobre o mundo, uma vez que fica claro que ele foi criado de forma superprotetora por seus pais. Há momentos, por exemplo, em que Inhoquim pede para o maquinista parar o trem para que pudesse pegar seu chapéu levado pelo vento, ou que passa a rezar quando acha que o trem, ao passar por um longo túnel escuro, vai levá-lo para a morte. No caso dos Estados Unidos, temos o exemplo do artista Richard F. Outcault, muito conhecido por criar uma série de tirinhas baseadas em seu personagem autoral, The Yellow Kid, ou A Criança Amarela. Nessas tirinhas, Outcault expandiu em cima das ideias trabalhadas por artistas como Topfer e Agostini ao se apropriar do formato típico dos quadrinhos explorados nas tirinhas satíricas publicadas em jornais dominicais, em grande medida, e trabalhando em cima desse formato para adicionar recursos gráficos novos. Na tirinha que vemos de exemplo no slide que aparece para vocês, temos não só a incorporação do balão de fala como um recurso novo dentre todos os exemplos que vimos até aqui, mas há também um recurso intermediário entre o que seria um balão de pensamento com um recordatório, aparecendo na forma de dizeres inscritos na própria roupa da criança amarela, que é quem dá nome de fato a essa série de tirinhas. Vemos nessas mensagens um misto de pensamento para com uma fala quase que direcionada somente ao leitor, que é colocado na condição de cúmplice dessas estripulias feitas pela criança. Bom, vimos até agora uma série de exemplos envolvendo narrativas visuais construídas em torno de imagens em sequência estáticas. Mas para entender um pouco melhor a história da outra narrativa visual que estamos estudando nessa aula, que é o cinema, precisamos estudar um pouco da história dos brinquedos ópticos. Afinal de contas, além dos quadrinhos, outras pesquisas eram feitas no sentido de representar o movimento do mundo num suporte de duas dimensões. Se no caso das histórias em quadrinhos, isso era feito a partir de um processo de seleção e de representação de momentos importantes, congelados no tempo, com o intuito de resumir um dado acontecimento para que o espectador pudesse completar as lacunas com sua própria imaginação, havia também dispositivos tais como os brinquedos ópticos, que se utilizavam de uma sequência de desenhos posta em ordem cronológica, com bem pouca diferença de um para outro. Aí, a intenção era de criar uma ilusão de movimento em tempo real, com esses desenhos passando rapidamente em série diante do olhar do espectador. Um exemplo clássico de brinquedo óptico que podemos estudar aqui é o zootrópio.
um dispositivo inventado por William G. Horner em 1834, a partir de outros brinquedos ópticos que operavam acerca do princípio da persistência retiniana. Mas o que seria esse princípio, em grande medida? Bem, a persistência retiniana é um princípio biológico no qual determinada imagem permanece registrada pela retina em uma dada fração de segundo. Caso haja uma segunda imagem que se sobreponha à primeira imagem vista dentro desse intervalo de tempo específico, o que se dá é uma percepção de ambas as imagens como sendo uma só. Com várias imagens estáticas postas em rápida sequência, o efeito resultante passa a ser o de uma imagem em movimento. O zootrópio serviu de base para uma série de dispositivos que seriam aprimorados por uma série de outros artistas, cientistas, curiosos e pesquisadores de meados do século XIX em diante. É o caso do praxinoscópio, um dispositivo inventado por Émile Reynaud que aprimorava diversas questões do zootrópio no sentido de permitir a ampliação e a projeção desses desenhos em um suporte de grandes dimensões dentro de um espetáculo que ele direcionava para um grande público denominado de teatro óptico. Esse seria o ponto de partida primordial para o espetáculo do cinema como o conhecemos atualmente. Esse dispositivo seria a base para o espetáculo do cinema como ele seria de fato desenvolvido. Mas, para tanto, era necessário que pesquisas fossem feitas no sentido de trazer essa imagem em movimento para fora do campo do desenho animado e trabalhá-lo na forma de fotografias, de registros feitos de fato a partir de recortes específicos do cotidiano. Pois bem, com a invenção da fotografia e o aprimoramento das técnicas de registro e a portabilidade dos equipamentos que registram fotografias, em meados do século XIX, também foram testados outros métodos de captura de movimento que se distanciavam da proposta de representar o mundo por meio de desenhos animados, mas que ainda se valiam da ideia de imagens em sequência. Um exemplo emblemático é do fisiologista francês Étienne Jules Marey, que desenvolveu uma técnica chamada cronofotografia para registrar o movimento de diferentes animais em um dado intervalo de tempo sobre o mesmo suporte. Para tanto, Marey inventou um aparato que parecia uma espécie de rifle, o qual ele apontava para o que desejava fotografar, e que continha uma longa tira de papel sensibilizado para a luz. Ao acionar um dispositivo, ele conseguia registrar sucessivos instantes de movimentação de um pássaro voando ou de uma pessoa correndo, entre muitos outros, resultando numa sobreposição curiosa de formas que lembra bastante os desenhos nas paredes das cavernas que vimos no começo deste workshop. Outro pesquisador que realizou também experimentos com fotografia e registro de rápidos movimentos foi o britânico Edward Muybridge, conhecido por colocar uma série de dispositivos de máquinas fotográficas em paralelo a uma pista de corrida no intuito de registrar um cavalo em galope. Ele respondeu com esse trabalho uma dúvida que estava há muito tempo em suspenso no imaginário dos artistas da época, que era de fato se havia um momento onde o cavalo, no seu galopar, levantava as quatro patas do chão. E de fato, conforme as fotografias de Muybridge comprovavam, há de fato um momento em que o cavalo tira as quatro patas. E isso, basicamente, compreende uma série de fotografias que, caso fossem colocadas de fato em sequência, uma após a outra, poderiam chegar muito próximas daquilo que seria trabalhado no cinematógrafo. O dispositivo inventado pelos irmãos Lumière para registrar e, ao mesmo tempo, projetar sequências curtas de recortes do cotidiano em movimento, em grande medida construindo em cima das bases de Marey e de Muybridge, pegando pequenos fotogramas, fotografias em miniatura e colocando elas em sequências em cima de uma mesma tira. Era o nascimento do cinema em película.
Uma vez que conhecemos agora um pouco melhor da história das histórias em quadrinhos e da história do cinema, cabe nos debruçarmos de fato nos recursos expressivos que ambas as linguagens compartilham entre si. E para começar a nossa conversa nesse ponto da aula, vamos partir daquele recurso que nos parece mais óbvio, que é o storyboard. No slide que aparece para vocês, temos uma série de páginas de um storyboard que compreende um projeto de curta-metragem autoral, porém não realizado. São desenhos meus que, tal como uma história em quadrinhos, compreendem não o filme como um todo, mas momentos selecionados, cada um desses quadros correspondendo ao que chamamos de plano, onde temos os principais assuntos dessa história maior selecionados de forma que o leitor que de repente se depara com esse material possa compreender a história como um todo de forma rápida e descompromissada. Trata-se de um material que é descartado logo quando as filmagens de fato acontecem, mas que atesta desde já o quanto que ambas as linguagens, histórias em quadrinhos e cinema, se aproximam uma em relação à outra. Como o storyboard atesta, tanto o cinema quanto as histórias em quadrinhos precisam pensar a respeito do enquadramento, que é basicamente a forma como uma câmera recorta um determinado assunto de interesse para o espectador, no sentido de estabelecer um recorte específico daquele mundo maior no qual a história é narrada. Nesse sentido, cada quadro de uma HQ corresponde a um plano, e para tanto, é útil categorizarmos esses planos de acordo com a proximidade do assunto de interesse em relação à câmera ou da câmera em relação ao assunto de interesse, estabelecendo uma série de categorias de acordo com como a câmera recorta o assunto principal de uma determinada composição ou de um determinado desenho quando nos falamos de uma HQ em específico. No slide que aparece para vocês, vemos alguns exemplos do que chamamos de planos de ação, ou planos nos quais a câmera dista de maior distância em relação ao assunto de interesse. Tratam-se de planos que nos dão uma visão mais aberta de uma paisagem e nos quais nos interessa mais capturar o todo da ação e não a expressão facial ou a linguagem corporal de um personagem específico. Nos exemplos desse slide, podemos ver o caso de um plano geral, onde o todo da paisagem é compreendido em uma só imagem, quase como uma imagem panorâmica, onde vemos as pessoas muito diminutas colocadas ali a uma grande distância, próximas à linha do horizonte, onde o pôr do sol, ali no caso, é o destaque da cena. Temos também um caso de um plano inteiro, onde diferentes personagens aparecem descendo de um caminhão, com um enquadramento pegando esses personagens de corpo inteiro. E temos também o exemplo de um plano americano, um plano que deve o seu nome, em grande medida, por causa da popularidade desse enquadramento em filmes de faroeste dos anos 50 e 60, que se interessavam em registrar um determinado personagem, bom ou mal, da metade da coxa para cima, de modo que em uma mesma imagem seria possível registrar esse personagem sacando a sua arma em um coldre ao lado da sua cintura. Todos os exemplos desse slide compreendem trechos de uma HQ autoral minha, intitulada A Última Guerra em Canudos. Trata-se de uma narrativa de temática distópica, muito influenciada por um projeto de curta-metragem que eu comentarei mais adiante. Esse também é o exemplo das imagens colocadas nesse slide, que correspondem a planos de expressão. Por sua vez, diferentemente dos planos que vimos agora há pouco, são planos mais fechados, onde a câmera está mais próxima do meu assunto de interesse e, consequentemente, consigo registrar minúcias da expressão facial de determinado personagem ou uma ação com a qual ele realiza interagindo um objeto muito específico de interesse para a minha história.
Dos exemplos que eu trago nesse slide, destaco o exemplo desse plano médio, onde as figuras estão registradas do busto para cima. Tem também o exemplo de um close, onde nos interessa o enquadramento centrado no rosto dessa personagem, ofuscada por uma luz que vem do que chamamos de fora do campo, isto é, de um elemento que vem do lado de fora do quadro. E temos também um exemplo de plano detalhe, onde é importante para mim descrever a maneira como esse personagem interage com esse instrumento eletrônico específico, conectando diferentes partes, girando botões a partir de gestos muito precisos de seus dedos ali postos em foco naquele quadro em específico. Além dos enquadramentos, é preciso também falar sobre os ângulos de câmera, nos quais estamos falando da forma no qual a câmera se posiciona em relação ao seu assunto de interesse. E dentre eles, vamos citar alguns exemplos a partir do que temos nos slides a seguir. Tratam-se de exemplos também extraídos da HQ, A Última Guerra em Canudos, retratando outros personagens imersos naquela paisagem toda degradada, própria da HQ. Temos o caso de uma câmera subjetiva, onde a câmera passa a assumir o papel do personagem por um curto intervalo de tempo. Então, no caso desse slide, temos o exemplo da imagem no canto superior esquerdo, onde a personagem vigia a chegada de outros rivais por meio de uma luneta em seu rifle e, consequentemente, a forma do quadro adjacente assume o contorno circular dessa luneta. E temos, logo abaixo, quadros em sequência que retratam a tomada de consciência de uma personagem que estava até há pouco tempo desmaiada. O primeiro quadro, todo escuro, o segundo, que representa o abrir dos olhos dessa personagem, tentando dar definição para aquilo que está diante de seus olhos, e o terceiro, logo em sequência, onde ela consegue de fato perceber com toda clareza quem é essa pessoa que está diante dela naquele momento de tensão específico. Também temos ali no canto superior direito um exemplo de over the shoulder, um ângulo de câmera no qual a câmera se coloca próxima ao ombro do personagem, no sentido não de tomar o seu papel naquele momento específico da história, mas para nos colocar numa relação de empatia com ele, de compartilhamento de uma experiência. No caso desse quadro específico, somos colocados ao lado do ombro desse velho homem que vai visitar a esposa doente, que está numa cama ali em um plano mais ao fundo. Contudo, não se trata de um plano que se restringe apenas à situação emocional daquele senhor, mas que também nos apresenta aspectos próprios que serão muito úteis para o desenvolver da história. O over the shoulder também é muito utilizado para cenas de conversação, onde sempre nos colocamos ali do lado do personagem que está ouvindo um diálogo entregue pelo personagem que está diante dele. Temos, portanto, esse estilo de montagem chamado de plano contra plano, onde ora nos colocamos em cima do ombro da personagem que ouve, ora trocamos de posição, nos colocando do lado do outro personagem, na medida em que o outro personagem que estava ouvindo agora é aquele que está falando. Também temos o exemplo do ângulo holandês, onde temos o caso de uma câmera que se coloca desnivelada em relação ao chão. Toda a linha do horizonte é inclinada junto com o personagem que literalmente perde o seu chão ou que se sente instável, tanto emocionalmente quanto fisicamente, no caso do exemplo desse slide, uma vez que esse personagem específico é surpreendido pelo golpe praticado por essa mulher. Nos colocamos numa condição de desestabilidade junto com esse personagem e a câmera busca justamente reforçar esse senso de desnível por intermédio desse ângulo inclinado. Também temos o exemplo do contra-plongé, ou também conhecido como plano de olhar de minhoca, ou worm's eye, uma vez que a câmera é colocada no ângulo baixo, de modo a engrandecer o assunto de interesse. Nesse plano em específico, as figuras parecem maiores do que realmente são,
o que confere a elas um status a mais de autoridade, de confiança, de certeza naquilo que elas estão para praticar. Quando eu queria passar essa impressão de que o personagem tinha plena certeza, plena confiança do que estava para fazer com aquelas peças eletrônicas em suas mãos. No slide a seguir, temos um caso inverso, de uma câmera colocada em um ângulo alto. Esse é o plongé, ou o bird's eye view, a visão de um olho de pássaro, uma vez que a câmera colocada nessa altura maior em relação aos personagens tende a diminuí-los, colocá-los numa condição subalterna, subjugada perante o olhar dessa câmera mais alta. Trata-se de um plano bastante utilizado para colocar personagens em situação de risco, para minar a confiança deles perante o olhar do espectador. Esse plano em específico se difere do plano zenital, que é muito utilizado, muito visto em tomadas aéreas, onde a câmera se posiciona em 90 graus em relação ao seu assunto de interesse. Porém, a utilização do plano zenital nos exemplos desse slide se dão no intuito de exemplificar uma personagem que está em sua cama, doente e, consequentemente, há essa mão do seu esposo vindo do lado de fora do quadro, cortando o seu cabelo todo desgrenhado. Trata-se de uma visão quase que descritiva daquela cena, enquanto que na visão do plongé, do plano de mergulho, como é o que o termo em francês de fato significa, temos um exemplo de uma câmera com um uso expressivo em questão. Temos uma câmera que busca de fato colocar esses personagens ali do lado da cama dessa mesma mulher doente em uma situação de tensão, de não saber de fato o que fazer perante aquela situação problemática. A seguir, vamos falar sobre movimentos de câmera e, para tanto, a imagem que vem no slide adiante nos dará alguns exemplos de como esses movimentos funcionam. Temos o caso do tilt, que é quando a câmera está colocada em um eixo e, consequentemente, ela faz uma varredura daquilo que ela registra em um sentido vertical, de cima para baixo ou de baixo para cima. Isso mantendo-se fixa em sua posição inicial. Em contrapartida, temos o caso do pan, onde a câmera ainda permanece fixada em um mesmo eixo, mas esse processo de varredura, a maneira como ela registra a cena, se dá girando em cima desse eixo e fazendo uma varredura na horizontal, da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. Nesse sentido, o pan vem de uma abreviatura de panoramic, uma tomada panorâmica, que é realmente o que esse movimento de varredura na horizontal descreve. Também vale falar sobre os movimentos de traveling, que é quando o eixo que sustenta a câmera acompanha ela de fato nesse movimento. Todo o conjunto se movimenta em paralelo com o seu assunto de interesse. Temos, portanto, tipos de movimento que se dão em caráter frontal, de frente para trás ou de trás para frente, como é o caso do dolly. Temos também o movimento que se dá em caráter lateral, da esquerda para a direita, com todo o conjunto se movendo, acompanhando um carro, uma pessoa que corre, um cavalo correndo, que o seja, na forma desse movimento que chamamos de truck. Temos também o caso do pedestal, que é quando a câmera e seu eixo de sustentação sobem e descem em uma mesma plataforma, tal como se tivessem sido colocadas em uma espécie de elevador. E temos o caso do roll, que é quando a câmera e seu eixo de rotação giram de modo a capturar toda uma cena em rotação. Um outro recurso expressivo que HQs e cinema têm em comum diz respeito à luz e sombra, ao contraste, à forma como os valores tonais são trabalhados dentro de uma imagem em específico. Quando eu falo de valores tonais, digo a respeito de uma das muitas propriedades da cor, que é justamente aquela qualidade que nos permite distinguir, separar uma cor que se sobrepõe à outra. Se eu tenho, por exemplo, um vermelho de fundo e um azul, um objeto em azul que se sobrepõe a esse vermelho,
O que me permite distinguir, separar esses dois planos é o que chamamos de contraste. O alto contraste é justamente aquela qualidade que garante que esses dois elementos estejam devidamente separados, que eu consiga bater o olho e, consequentemente, identificar claramente onde um começa e o outro termina. E nesse sentido, dentro de uma HQ, posso me utilizar de imagens de baixo ou de alto contraste para diferentes efeitos expressivos. Posso também trabalhar com a modulação, com a qualidade de espessura daquela linha específica, pensando, por exemplo, numa representação de uma cena em um período de nascer do sol, no qual as figuras mais próximas da minha câmera, da visão do meu público leitor, estão representadas com um traço mais grosso e, na medida que elas vão se perdendo, tendendo a ficar cada vez mais próximas da linha do horizonte, elas vão sendo representadas com linhas cada vez mais finas e, consequentemente, se esmaecendo na claridade daquela cena como um todo, ficando cada vez mais claras, com sombras menos definidas em relação às sombras que aparecem nos planos que ficam mais à frente. E quando eu falo de planos nesse caso, não estou pensando necessariamente nos planos dos termos de enquadramento, mas pensando justamente na ordem desses elementos dentro de uma referida composição. Estou pensando, por exemplo, no caso dessas imagens que aparecem nos slides, na maneira como essas formas se sobrepõem e como que elas estão, em grande medida, nos dizendo o que está mais próximo e o que está mais distante de mim, enquanto leitor que compartilha daquela visão específica da câmera representada em um dado quadro. No exemplo das imagens nesse slide em específico, temos diferentes usos expressivos da luz e sombra, não se restringindo necessariamente ao uso da luz e da sombra para representar diferenças entre noite e dia, por exemplo, mas no caso das páginas à esquerda, temos o exemplo de uma passagem temporal, de uma transição da história de seu tempo presente, do tempo em que essa história é narrada, para um momento de flashback, no qual passam a ser descritos acontecimentos do tempo passado. Isso se dá na forma de um escurecimento das bordas da página, de maneira a contrastar, por meio dessa relação de tons de cinza da borda mais clara para o tempo presente e da borda mais escura para o tempo passado, essas diferentes relações da história para com suas distintas temporalidades. Na página do canto direito, por sua vez, temos um caso de um encapsulamento de flashbacks. Não se trata aí somente de representar uma cena do tempo passado, mas trata-se de uma página na qual acontece uma discussão entre personagens que diz respeito a um acontecimento que se dá numa espécie de passado do passado. Portanto, as linhas dos personagens colocadas nesse processo de lembrança dos acontecimentos se dão numa qualidade muito distinta da linha dos personagens com mais definição. Não é mais uma linha escura, mas sim uma linha clara, quase que esculpida do tom de cinza geral, como se fossem formas trazidas à luz no meio daquela sombra. Portanto, tem um quê de devaneio, tem um quê de sonho, tem um quê de imaginação a partir desses relatos, no intuito justamente de não confundir o espectador nessa série de sobreposições de tempos distintos no decorrer dessa história. Pois bem, falamos bastante sobre tons de cinza, sobre luz e sombra, sobre contraste, mas agora vale nos determos sobre outras características da cor que nos permitem organizá-las nisso que chamamos de círculo cromático. Temos as cores dispostas nesse círculo organizadas por uma propriedade que chamamos de matiz, que é o nome que se dá à cor. É o que nos faz entender um azul como sendo azul ou um verde como sendo verde. É a característica que basicamente nos permite diferenciar uma cor da outra. E espalhadas, dispostas ao redor desse círculo cromático, podemos estabelecer relações diferentes entre essas cores. Há o caso das cores complementares, que são as cores equidistantes, opostas umas às outras nesse círculo cromático, e há o caso das cores análogas, que são vizinhas umas às outras. Esse é o esquema de formação básico de paletas de cores,
formados a partir dessa combinação entre cores primárias, que no círculo cromático corresponde a vermelho, azul e amarelo, e as cores secundárias, que são as cores resultantes das misturas de duas cores primárias em diferentes intensidades. Então, a título de exemplo, temos o caso de uma composição de cores complementares na relação do amarelo com o violeta. Juntando essas cores, unindo-as em proporções iguais, resulta naquilo que chamamos de cinza cromático, uma cor neutra que não tem relação com nenhuma das demais ali dispostas no círculo. Cores análogas, por sua vez, são as cores que podem ser tanto primárias quanto secundárias colocadas em uma mesma vizinhança, em uma mesma fatia desse círculo. E, consequentemente, criamos paletas de cores com tonalidades bastante aproximadas umas às outras, especialmente quando conseguimos obter tonalidades diferentes de cores secundárias, misturando ou um tom a mais de amarelo para se obter um verde mais amarelado, ou um quezinho a mais de azul para se obter um verde mais azulado. Consequentemente, as diferentes proporções e diferentes misturas dessas cores nos permite uma gama de cores que resultam em fatias distintas, mais abrangentes ou mais estreitas, de cores análogas. No slide a seguir, temos alguns exemplos de formação de paletas de cor que vão além das cores complementares e das cores análogas. Alguns desses exemplos estarão descritos nos slides a seguir, na forma de imagens extraídas do site movesandcolor.com, uma referência bastante interessante para quem se preocupa em planejar a sua paleta de cores para um projeto autoral de narrativas visuais. Seja ele um filme propriamente dito, como é o caso dos exemplos que veremos a seguir, seja uma história em quadrinhos, por que não? Para começar, um exemplo de uso de paletas de cores complementares extraído do filme O Fabuloso Destino de Amélie Poulain, de 2001, dirigido pelo francês Jean-Pierre Jeunet. Vemos o verde das roupas de cama e do abajur da personagem principal do filme, tendo um contraponto em relação ao vermelho da parede atrás dela, por exemplo. Verde e vermelho, cores complementares entre si. No slide seguinte, temos o exemplo do filme Roma, de 72, dirigido pelo diretor italiano Federico Fellini e que compreende um bom exemplo de uso de paleta de cor análoga. Cinza azulado ao fundo, azul e verde compõem basicamente essa cena de um dia de inverno na cidade que confere o título ao filme propriamente dito. No slide a seguir, temos um exemplo do filme O Clã das Adagas Voadoras, onde temos um exemplo de triangulação. Verde e azul nas roupas desses personagens mais à frente, tendo um contraponto com o vermelho das árvores ao fundo. Temos, portanto, esse equilíbrio entre duas cores análogas, próximas entre si do círculo cromático, e uma cor que é complementar de uma delas ali no plano mais ao fundo. No slide a seguir, temos o exemplo do filme Até o Fim do Mundo, dirigido por Wim Wenders e que compreende um exemplo de uso de paleta de cor retangular. Temos violetas e azuis no plano mais à frente, mais próximo ao espectador e a esses personagens que estão chegando na casa de um deles, e ao fundo, laranjas e vermelhos, compondo um equilíbrio entre quatro cores distintas para nos dar um senso de paisagem onírica, de um nascer de sol. Também não podemos deixar de falar das paletas de cores monocromáticas, que dizem respeito a exemplos óbvios como filmes em preto e branco. Temos o caso, nesse slide, de um exemplo também dirigido pelo Federico Fellini, de um filme de 1960 chamado A Doce Vida, mas no slide a seguir podemos ver um exemplo de uma paleta de cores que seria praticamente monocromática, toda construída em cima de tons de violeta, se não fosse esse contraponto com uma cor complementar na pele amarelada dos personagens mais à frente. Trata-se de uma cena extraída do filme Náusea do Vale do Vento, dirigido por Hayao Miyazaki. E ao nos deparar com tantas cores, vale reservarmos um tempinho para falar da psicodinâmica das cores. Essa palavra complicada, na verdade, compreende
a forma como diferentes culturas percebem e interpretam as cores de acordo com especificidades próprias daquele local. Temos o caso de cores com significado cultural mais abrangente que outras, em virtude da relação que guardam com determinados elementos da natureza. É o caso das cores que aparecem de exemplo nesse slide específico, que denominamos de cores quentes, por causa de sua associação com ideias tais como o sangue, no caso do vermelho, ou com a luz do sol, no caso do laranja, ou o fogo, como é o caso do amarelo. São, portanto, cores muito associadas à energia, à força, à vitalidade, e isso num aspecto cultural que transcende muito dos países ocidentais, onde essas cores são comumente trabalhadas com essas ideias em vista. Também temos, em contrapartida, as cores que chamamos de cores frias, como é o caso do verde e do azul, que são cores associadas à estabilidade, à segurança, à natureza e, em grande medida, por terem essa relação com elementos da natureza mais confortáveis, mais estáveis, mais serenos, como é o caso das águas de um rio ou do verde da copa das árvores. Portanto, existe já, nessas cores análogas, uma relação de significados culturais que podemos usar também a nosso favor como contrastes dentro de uma narrativa em específico. No caso dos exemplos abrangidos nesse slide, temos uma situação muito curiosa de significação cultural trabalhada em torno da ideia da cor branca. Se, na maioria dos países ocidentais, o branco é uma cor fortemente associada a ideias de pureza, de leveza, de paz, de serenidade, na Índia, em algumas regiões, ela é uma cor muito empregada em rituais de luto, o que para nós seria muito mais comum que a cor preta fizesse parte disso. Então, como havia dito antes, questões culturais influenciam na forma como elas são em grande medida interpretadas, sejam em caráter mais abrangente ou em caráter mais específico, dependendo do histórico e da diversificação dessas cores em narrativas diversas de acordo com as mitologias, as lendas, as tradições e as diferentes contações de histórias onde essas cores fazem parte e estão marcantes em determinada cultura. Também é possível trabalhar de maneira onde as paletas de cores não importam tanto a rigor, mas que na verdade dizem respeito a paletas super abrangentes, paletas abertas a ponto de causarem no espectador uma certa sensação de estranheza, como é o caso das imagens que também são de minha autoria, que aparecem nesse slide específico. Tratam-se de trabalhos feitos no suporte da pintura digital e que, em grande medida, compreendem esse uso descabido de cores. Não há uma escolha explícita de cores de uma paleta em específico, justamente porque houve uma intencionalidade, houve uma ideia de trabalhar essas cores com o máximo possível de distorção e liberdade, no intuito de relacionar essas imagens em específico com questões próprias da corrupção de arquivos no formato digital, de interferências das redes sociais no meio cotidiano, enfim, trabalhando questões numa chave de distopia um tanto diferente do que eu fiz no trabalho da Última Guerra em Canudos, uma vez que lá a distopia, como eu irei falar em mais detalhes a seguir, se dá numa chave de baixa tecnologia, enquanto nessas imagens, para transmitir essa ideia de uma imagem digital, de uma digitalidade que sofre interferências do mundo e que interfere no psicológico das personagens aí retratadas, em grande medida, transmito isso por intermédio de uma variedade enorme de cores que entram em conflito e, consequentemente, estão trabalhadas em uma desarmonia estratégica, intencional. Além desses recursos em comum que vimos até o momento, referentes às similaridades entre histórias em quadrinhos e cinema, temos também recursos gráficos adicionais próprios das HQs que enfatizam determinada questão em detrimento de outro elemento que se faz menos importante dentro de um quadro ou de uma página de uma dada história em específico. Temos, por exemplo, o uso de formatos de quadros diferentes.
Vimos isso como um exemplo ali atrás, falando do caso da câmera subjetiva, onde tínhamos aquele quadro de formato circular correspondente à luneta do rifle daquela personagem. Mas também, em grande medida, a extensão desse quadro também transmite diferentes sensos de temporalidade. Quando se há um quadro muito longo, em grande medida, trata-se de uma forma de representar justamente um movimento de câmera, uma vez que isso é algo que a HQ em si não consegue fazer, já que ela está trabalhando com imagens predominantemente estáticas. Mas uma vez que no cinema a câmera ela está restrita por limitações técnicas a uma determinada proporção de imagem e não consegue expandi-la, pelo menos não em tempo real de gravação, a ideia é que nos quadrinhos a gente consiga simular esse movimento, essa varredura de uma câmera da esquerda para a direita ou vice-versa a partir da largura desse quadro, que pode ser larga a ponto de extravasar os limites das bordas das páginas. Também podemos falar a respeito do tamanho das sarjetas, que correspondem a separações, os espaços em branco entre os quadros. Sarjetas mais largas nos passam ideia de temporalidades mais separadas, distintas, localidades também separadas umas das outras dentro de uma mesma página. E também podemos falar a respeito dos balões de fala, ironicamente falando, uma vez que o formato deles, em grande medida, representa a forma como determinado diálogo é entregue por um personagem. Um balão de fala, com as bordas todas tremidas, em grande medida, representa uma fala sofrida, que carrega consigo grande dor. Um balão de fala, com todas as suas bordas pontiagudas, em grande medida, representa um personagem que grita, e por aí vai. Nas páginas deste slide, também extraídas da HQ A Última Guerra em Canudos, temos alguns exemplos desses recursos gráficos de ênfase. Um clássico é essa sobreposição de quadros que, em grande medida, busca expressar temporalidades que são muito sobrepostas, quase que estritas a um intervalo de tempo muito curto, como é o caso desse morteiro, cuja sobreposição de quadros gera um certo suspense junto ao espectador, prestes a testemunhar essa grande explosão em vias de acontecer. A força da explosão, por sua vez, é intensificada, reforçada pelo formato dessa onomatopeia, o tum. Na página do meio, temos também um exemplo de vários quadros sobrepostos no intuito de transmitir essa temporalidade, essa transição de uma parcela específica de tempo que se distingue dos quadros abaixo tanto pela diferença de largura da sarjeta, que tem entre os dois quadros de cima para os quadros abaixo, né, no 3/4 inferior dessa página, e temos também, no exemplo da página à direita, essa diferença de sarjeta marcando ou representando, mais especificamente falando, essa diferença ideológica, essa distância construída entre duas personagens que vão se aproximando na medida que discutem em um primeiro plano de compreensão da história, mas que vão cada vez mais se aproximando, se interessando um pelo outro em termos afetivos, até o ponto que essa composição em Y se una, trazendo os dois personagens que estavam até então em quadros separados em um mesmo quadro. A conversa só é interrompida quando um personagem, em um plano detalhe, saca uma arma e dá um tiro, consequentemente rompendo com aquele diálogo e obrigando os demais personagens a fugirem daquela cena. E claro, também não podemos deixar de falar de similaridades temáticas entre HQs e cinema. Do mesmo modo que comentamos que HQs se apresentam em uma diversidade de temas e formatos, em grande medida também podemos encontrar filmes e histórias em quadrinhos que trabalham com temas em comum, que vão para muito além dos filmes de super-heróis, podendo abranger gêneros muito específicos, como é o caso de quadrinhos de faroeste, quadrinhos de suspense, quadrinhos de terror e ficção científica, que é um gênero ao qual me interessa muito estudar e praticar dentro de minha poética, de meu trabalho recorrente tanto com cinema quanto HQ. Mas onde entra a distopia no meio disso tudo? Falamos tanto a respeito dessa palavra, mas pouco exemplificamos onde ela de fato aparece.
Em grande medida, trata-se de um termo que vale a pena pensarmos um pouquinho da sua origem e entender de onde ele vem e como que ele, em grande medida, é contrastado com essa ideia de utopia. Distopia vem da junção de um prefixo e um radical gregos, no qual temos o dis, que significa difícil, mal, dificuldade, e temos topos, que significa lugar. A ideia, portanto, que ao pé da letra significa mau lugar, foi trabalhada pela primeira vez por John Stuart Mill, um jurista britânico, em 1868, que no meio de discussões a respeito da distribuição de terras em caráter privado na Irlanda, lançou o termo já como contraponto à ideia de utopia, a ideia, no caso, positivada de utopia enquanto bom lugar. Vale reforçar, originalmente, que o termo utopia foi descrito pelo escritor Thomas More em seu livro homônimo, em homenagem à Ilha de Utopia, significando, na verdade, um não lugar, ou mais precisamente, lugar nenhum. Uma nação inexistente, uma vez que ela trabalhava em cima de um ideal de harmonia entre homens e mulheres que jamais seria concretizado na realidade. Portanto, utopia era trabalhado num senso de ironia por Thomas More. E distopia, por sua vez, vem como a versão negativada desse termo, numa reflexão a respeito das possibilidades de vida difícil da humanidade nos anos que estariam por vir daquele momento de industrialização intensa da Inglaterra em diante. Portanto, temos na ideia de utopia essa proposta de fabular, de se criar histórias a partir da chave do otimismo, enquanto na distopia temos essa proposta de fabular em cima da chave do pessimismo, do pior cenário possível. Portanto, pensar a ideia de distopia enquanto mau lugar permite com que ela seja trabalhada para muito além da caixa estabelecida pelos filmes hollywoodianos, que sempre se apropriam da ideia no intuito de pensar um futuro trágico para a humanidade, quando, por exemplo, as máquinas tomam conta do planeta ou quando alienígenas invadem a Terra. A ideia de distopia pode ser trabalhada e deve ser trabalhada de forma mais abrangente que isso. E essa foi a intenção que, em grande medida, me motivou a refletir sobre a história de um curta-metragem realizado em 2015 e que serviu como ponto de partida para a HQ, cujas páginas vimos nos slides anteriores. Trata-se do curta-metragem A Última Guerra em Canudos, A Barganha, de 2015. O enredo do referido curta é trabalhado em torno do personagem Antônio, batizado desse jeito em homenagem a Antônio Conselheiro, personagem e, ao mesmo tempo, líder de fato do povoado de Canudos, conforme descrito no livro Os Sertões, de Euclides da Cunha. O livro em questão foi uma influência muito forte para o meu processo de concepção da história e que, em grande medida, narra o que seria de um Brasil, em um tempo futuro não muito distante do nosso, se houvesse um processo de desertificação sem volta em curso. Grande parte dos biomas, das paisagens naturais desse Brasil do universo distópico retratado no filme A Última Guerra em Canudos, A Barganha, são tomados por um deserto, por um processo de desertificação no qual todo o território nacional, ou boa parte dele, pelo menos nas regiões mais desprivilegiadas, passa a ser denominado de a Grande Caatinga. Consequentemente, a disputa pelas poucas fontes de água potável existente passa a ser ferrenha, e essas fontes, em grande medida, são controladas por mercenários fortemente armados. Antônio é um dentre muitos personagens que busca resistir a todas essas opressões, mas ele tem uma esposa doente a quem ele precisa cuidar e vigiar o tempo todo. E boa parte desse comodismo, em grande medida, é justificado por essa necessidade, até o momento em que uma outra personagem, chamada Helena, vem e passa a transformar a vida do Antônio no sentido de fazê-lo despertar de novo para uma transformação, para uma conscientização social de fato.
Além da importância que o livro Os Sertões tem para a formulação dos aspectos mais conceituais dessa narrativa, também se fizeram importantes influências vindas de filmes e séries de faroeste e também do curta-metragem Malária, realizado pelo cineasta Edson Oda. Esse compêndio de referências, como se pode ver, foge um pouco da obviedade da ficção científica. Tento trabalhar a distopia não numa chave de conquista das máquinas ou de um futuro em uma colonização feita num outro planeta no qual as coisas dão errado, mas sim numa distopia ambiental, em que o processo de degradação do planeta como um todo se dá por meio dessa ambição sem limites do ser humano e nessa exploração indevida de seus recursos até o extremo. Portanto, a desertificação não é um processo que se dá na narrativa da Última Guerra em Canudos ao acaso, mas sim é produto do próprio homem e da consequência de suas ações desenfreadas e motivadas por um consumismo sem dó. Desse modo, era importante para mim pesquisar referências e compor o que chamamos de lookbook, um livro de referências visuais, basicamente falando, compostos por uma série de moodboards, de pranchas onde agregamos diferentes referências extraídas de fontes diversas, no intuito de nos fazer imaginar ou concretizar em alguma medida aquele imaginário que temos para o enredo em questão. Para mim, era muito importante trabalhar com referências vindas não só de tradições próprias do sertão nordestino brasileiro, mas incorporar texturas próprias da caatinga, do deserto ou de biomas do árido e semiárido ao redor do planeta que compartilhavam essas questões próprias, visuais, trazidas pelo craquelado, pela rugosidade, pela textura da pedra, da argila, entre outros elementos que poderiam me ajudar a pensar no tipo de moradia que essas pessoas habitavam, no tipo de casas, as formas como elas poderiam morar junto às ruínas de grandes cidades que foram abandonadas em virtude da tomada dessas regiões pelas areias do deserto da narrativa em questão. Além disso, de texturas e referências de cenário, pensar em paleta de cor também foi uma questão muito importante, uma vez que a ideia de trabalhar com cores terrosas, pouco saturadas, que em grande medida passavam essa impressão de se trabalhar com argila ou com cores que em si carregavam esse quê das cores quentes do sol, de uma paisagem extremamente quente, árida, difícil de sobreviver, era uma questão pertinente para o desenvolvimento da narrativa, um ponto de partida importante para se compreender outros aspectos visuais que transcendiam os cenários e, consequentemente, implicavam na maneira como conceberia os figurinos de personagens que apareceriam junto dos personagens principais. A seguir, temos algumas referências nesse slide de peças de roupa diversas, figurinos nos quais me interessava misturar um pouco dessas referências do cangaço, das vestimentas de couro, com alguma coisa mais high-tech, de alta tecnologia, trabalhada por intermédio das roupas desses soldados, em grande medida soldados que serviram os Estados Unidos em guerras feitas em países de clima árido, como o Iraque e o Afeganistão. Essas imagens foram importantes no sentido de incentivar a criação de fichas de personagem, onde diferentes informações eram elencadas com o intuito não só de descrever ou de refletir sobre as características físicas das personagens da história, mas também pensar as suas características psicológicas, trabalhadas nesses dualismos, onde em grande medida se refletia sobre os seus medos, suas fraquezas, seus sonhos e suas aspirações. Basicamente, características que iriam me permitir decidir o que determinada personagem iria fazer se determinado assunto surgisse em uma conversa com um personagem que pensasse diferente dela, referente a alguma questão muito específica, de uma problemática trabalhada ali na história de sobrevivência, de fato, de uma população ali em processo de fuga ou de dependência de uma fonte de água inacessível, por exemplo. Daí,
Das fichas de personagens, passamos para estudos, onde esboçamos esse personagem no intuito de decifrar não só a sua fisionomia, mas aspectos do figurino, dos seus adereços, de sua indumentária, que em grande medida buscam representar aspectos de sua experiência de vida ou de interferências sofridas por esse mundo difícil onde ele habita. Desses estudos, esboços iniciais, passamos para a formação de pranchas mais elaboradas, como é o caso do Turnaround, onde esse personagem é trabalhado em 4 visões diferentes, de maneira que compreendamos o todo dele em 360 graus e se torna, com isso, uma ferramenta muito útil para o desenhista, no caso eu, para representar esse personagem em diferentes momentos da história e em diferentes poses. A seguir, temos model sheets de outros personagens da história, como é o caso de Fantasma, o líder dos mercenários, onde, além do seu esboço, que busca tanto representar essa fisionomia dele marcada pela cicatriz como o seu indumentário mais militar, também temos uma série de apontamentos referentes a adereços que ele usa específico e o histórico deles, como eles vão ser importantes para o personagem no decorrer dessa narrativa. Temos a seguir também o caso de Helena, a personagem que acaba encontrando Antônio, fazendo tomar consciência da importância de insistir na luta contra os mercenários da sua região. E temos também a model sheet da Sara, a esposa doente de Antônio, que em grande medida terá importância mais para o final da história, no sentido também de ser o tempo todo esse norte, essa guia moral que orienta as ações de Antônio no intuito de fazê-lo sempre se preservar das maldades praticadas pelos mercenários ali do espaço onde ele habita. Feitos os esboços de personagem, esses estudos desenhados, passamos para a formulação do roteiro e do storyboard, que em grande medida se difere daquele storyboard que eu mostrei mais no começo da aula, uma vez que ele compreende não só um estudo dos cenários, mas também dos gestos que eu, enquanto performer, ali captado pela câmera, manipula determinados objetos desenhados, recortes, elementos que serão animados pela minha própria mão, de maneira a coreografá-los, a ensaiá-los de forma que eu otimize o máximo possível das tomadas a serem feitas pela câmera rodando no momento que eu de fato registro esse material funcionando. Temos, portanto, nesse slide uma série de desenhos onde eu ensaio, eu tento descrever a coreografia dessa minha mão o tempo todo entrando dentro do filme com determinados elementos que remetem a aspectos próprios das histórias em quadrinhos, como é o caso desses balões de fala, e também momentos onde eu intervenho de maneira mais direta sobre os desenhos trabalhados, tanto em um livro maior, de planos gerais, quanto também um livro em formato menor, reduzido, que corresponde a planos de expressão mais centrados nesses personagens, onde há momentos de tensão trabalhados de maneira mais próxima e, portanto, traduzindo determinada situação de angústia, de temor, de hesitação decorrente de dada situação. Nesse storyboard, também há um estudo de como improvisamos o posicionamento da câmera. Já que eu falei ali atrás sobre a importância dos ângulos de câmera e o exemplo do plano zenital, também temos a situação na qual essa câmera, ali na feitura do curta, da Última Guerra em Canudos, foi posicionada sobre meu ombro, no ângulo de 90 graus, apontando para esse livro ilustrado que eu manuseio, amarrada numa escada posicionada atrás de mim, com uma corda. Portanto, trata-se de uma forma um tanto improvisada para se colocar uma câmera numa espécie de grua, enfim, feita com os recursos que eram possíveis para um estudante universitário, um filme de baixo orçamento, mas que serviu muito bem para os propósitos de registro da minha performance perante esse livro ilustrado, que basicamente era o conteúdo central, o ponto de interesse-chave dessa narrativa em específico, uma vez que o curta como um todo não compreende só a voz dos personagens, mas também a sua visualidade, a maneira como eles foram trabalhados
sobre o papel craft ou na forma de recortes sobre os quais interagia com instrumentos inusitados, como uma faca, uma tesoura, e cada um deles se relacionava a aspectos próprios da narrativa em momentos de tensão ou de embate. A seguir, vemos alguns exemplos de desenvolvimento desses desenhos, desde o esboço até o tratamento final, feito em crayon sobre papel craft, e um exemplo de uma sobreposição de um balão de fala sobre um desses desenhos finalizados, desenhos dos quais temos alguns aqui ao meu redor, desenhos exemplificando pontos chaves da narrativa em questão e que, em grande medida, como havia mencionado antes, compunham livros em formato reduzido em comparação a um grande livro de cenas, nos quais planos gerais eram registrados e, portanto, um livro que em grande medida carrega consigo a totalidade dessa visão de uma cidade vilipendiada. Uma cidade composta por vários recortes de um trabalho que realizei fazendo gravuras sobre embalagens longa-vida, trabalhando a impressão, as falhas dessa impressão sobre o papel craft e combinando elas de maneira que conseguia impressões mais fortes em planos mais próximos do espectador e impressões cada vez mais gastas, cada vez mais esmaecidas na medida que essas construções abandonadas iam se confundindo e se perdendo na linha do horizonte. No slide aqui, vemos alguns exemplos de como esse processo de concepção do cenário se deu na combinação dessas gravuras recortadas feitas em caixa de leite com papéis de outras cores sobre o papel craft e, por fim, o curta-metragem finalizado. Ponto de partida para eu imaginar como se daria a continuidade dessa narrativa e sua elaboração na forma da HQ que discutimos em grande medida no decorrer de todo esse workshop. Vejam só, rapazes. Vejam só quem decidiu nos honrar, enfim, com sua ilustre presença. Antônio, a lenda, em carne e osso. Mas me desculpe por dizê-lo, velhote. Só que a cada dia que passa, me parece que você está mais para osso do que para carne. Nesse estado, você tem que ficar alerta. Aposto que você não quer que sua esposa fique sem ninguém no mundo para cuidar dela. Não é mesmo? Você, mais que ninguém, sabe que eu faria qualquer coisa por aqueles que eu amo. Então haja, homem. Você sabe o que eu quero. Sabe que eu quero a garota. E que já sei que é você mesmo quem a está escondendo.
Me diga onde está aquela vadiazinha, velhote, e prometo que deixarei sua vida miserável intocada. Sua esposa daí viverá para continuar agonizando em paz ao seu lado. Que tal? Tudo bem. Você venceu. A garota está comigo. Ela está escondida em meu antigo silo ao norte. Se seus homens se apressarem, eles terão a chance de pegá-la desprevenida. Pode? Como pode, seu maldito? Aquele velho maldito. Como ele pôde me entregar desse jeito? Por quê? Ele tirou de mim toda a esperança que construímos juntos nesses últimos meses. Como se não fosse nada. Como se não fosse nada. Não. Essa não precisa ser a solução. Mas de todo modo, Antônio me paga. Eu garanto que ele me paga.
Portanto, a título de encerramento desse workshop, gostaria de deixar com vocês uma bibliografia sugerida com vários títulos que compreendem todo o processo de feitura de HQs, de pensamento a respeito de paletas de cores, da história do cinema e muito mais. E também gostaria de deixar com vocês os links para as minhas redes sociais e sites, caso queiram conhecer um pouco mais do meu trabalho e saber que outras coisas eu tenho desenvolvido em paralelo com o meu projeto da Última Guerra em Canudos. Fora isso, gostaria de agradecer a atenção de todos, todas e todes e convidá-los para acessar o site expodistópica.tumblr.com, onde faço uma compilação de trabalhos parecidos com os que eu apresentei na sessão sobre paletas de cores e que expandem um pouco da temática da distopia para além daquilo que eu apresentei no contexto da Última Guerra em Canudos no decorrer de nossa aula agora. Basicamente, expandindo as ideias que eu havia trabalhado inicialmente na forma tanto da HQ quanto do curta-metragem em 2015, pensando mais sobre essas questões do universo digital e a forma como ele nos influencia e afeta o tempo todo em nossas relações do cotidiano. Agradeço pela atenção e nos vemos em breve. Grato!